primeiro, um prazer estar aqui com vocês de novo, né? Assim, é a segunda vez que a gente faz essa conversa, a gente se encontrou aí na Expo Flora, o que é um prazer, e no primeiro momento a gente discutiu paisagismo na infância, né, com a Estela, então foi muito bacana. E agora a gente aí fazendo esse encontro para discutir mesmo o projeto de arquitetura da paisagem sensível à água, então focado nessa que foi uma postagem, né? Foi sexta-feira que saiu. Então a Globo, né? A Nanda Apple foi lá, fez essa entrevista quando a gente abriu a Expo Flora. E foi muito legal porque ela fez, né, esse caminho mesmo da água. Então a gente traz assim que eu sou uma pessoa técnica e quando você vê uma jornalista, a gente estava falando muito isso, né, Martina? Como que quando a gente quer uma transformação do território, como a gente vê todas as áreas, como é importante cada área atuar. Porque aquilo para mim foi uma lição, na verdade, de como a gente passa a informação. E às vezes a gente que é muito técnico, né? Você estava falando, do contrato, é informação. E como que a gente passa isso é muito importante, né? Então, vendo ela falar do projeto, a gente ficou ali 1h30 treinando, né? Isso aqui, não, lá, enfim. Parece que foi 35 minutos aqui não, né? Não, foi 1h30, e ela não fala isso, as pessoas não entendem, porque se eu falo aqui, todo mundo vai entender, né? São técnicos. Mas tem que falar, todo mundo, todo jornalista fala isso, falar para Mariazinha, né? O que ela vai entender. Então, isso para mim, na Expo Flora, foi uma experiência assim maravilhosa dessa conversa com o público, e isso que eu vou estar trazendo hoje. E para a gente, como aqui tem muito profissional, principalmente profissionais da área, a gente dá aquela cutucada na gente mesmo. Eu fico nesse processo o tempo inteiro. É o que a gente pode oferecer para o cliente, o que a gente traz, que a gente sabe do tema, a importância que a gente vai trazendo e redefinindo esse jeito da gente pensar. Então, assim, o pessoal que está saindo hoje da faculdade, eles já estão aprendendo isso lá. Então, que estudantes aí que a gente vai pegar, né? Que é super interessante, que vão trazer coisas novas. Então, a gente aí, eu já estou passando de 15 anos de formada, eu vejo sempre isso, né? Essa coisa da gente tá se atualizando e tá trazendo essas novas tecnologias e pensando. Então, eu vou apresentar o da Expo Flora, que a gente pensou lá e está desenvolvendo, e daí a gente acaba discutindo o que a gente pode fazer e o que está acontecendo aí no Brasil, principalmente, de PTUV, plano diretor, por exemplo, revisão, que em muitos municípios está acontecendo. Então, como que é trazido essas soluções baseadas na natureza, que a gente chama, né? Que são essas soluções que a gente pode aplicar no nosso projeto. Então, Você vê o que aconteceu em Ponta Grossa, por exemplo, né? Você viu que em 10 minutos ali choveu um gelo danado ali de um palmo, praticamente em toda a cidade. Foi uma coisa bem localizada, né? E esse é assunto, muito né, gente, difícil, né? é bem oportuno, por isso que a gente ali convidou a Thaís de novo para falar exatamente da cidade esponja, né? Mais uma coisa. Cidade de chuva, né? Então, e foi o que chamou a atenção na stand que ela fez ali na Expo Flora desse ano. Então, a gente vai aprender agora com ela como é que tem que ser feito tudo isso. É até legal você trouxe, né, do termo cidade esponja, e isso foi uma experiência bem legal, assim, tanto na Expo Flora, porque no mês que a gente estava em exposição, estava acontecendo a Bienal de Arquitetura. Muitos arquitetos aqui vão lembrar disso, e a pessoa que falou e fez muita coisa pela cidade esponja, né, que é o Yu, que ele faleceu aqui no Brasil, que é um profissional que desenhou e fez projetos maravilhosos, assim. Então foi, ao mesmo tempo, foi muito legal. Eu não pude ir porque eu estava na Expo Flora, então eu penso, nossa, e esse tema, daí as pessoas iam no stand e falavam, né? Aconteceu essa tragédia e a gente conversava da cidade esponja, assim. E isso aconteceu tudo ao mesmo tempo. A gente lá na Expo Flora acontecendo isso né, vindo para o Brasil, deixou uma grande mensagem aqui para o Brasil. E o que acontece hoje com a mudança climática, que é com essa mudança, né, na urbanização que a gente pegar aí esses últimos anos e tanto que a cidade foi construída, a gente esqueceu de pensar em um detalhe, né? Que é o detalhe de como a gente infiltra essa água. Então, foi construindo, impermeabilizando o solo, e essa água, ela vem avassaladora. E um ponto importante é da mudança climática. Então, a gente está vivendo nos extremos, tanto de seca quanto de chuva. Então, quando vem uma chuva, não é aquela chuvinha, é aquela chuva que vai passar e destruir tudo. Então,
é muito difícil a gente pensar, e eu acho muito injusto a gente pensar que o problema é a água e a chuva, porque a gente cria as crianças hoje pensando nessa problemática como se fosse um problema. O problema é que a gente não está sabendo desenhar, né? Então, Isso é mundial, né, Thaís? Se você vê, Paris está refazendo toda a frente da prefeitura, plantando, Inglaterra, todo mundo está trabalhando forte. A Holanda é o que a gente acompanha um pouco mais de perto, mas está todo mundo tirando os pisos e plantando muita coisa, né? sim, E imagine, eles não têm o privilégio que a gente brasileiro tem, né, de ter tempo bom quase o ano todo, né? Então, não. nós temos mais coisas que a gente pode fazer ainda. Sim, legal. Então eu vou trazer aqui uma primeira experiência, só contar um pouco da minha história, né? Eu sou arquiteta urbanista de formação, então eu venho de uma universidade chamada Escola da Cidade de São Paulo, e com a minha formação, na verdade, depois de alguns anos de formados, eu fui para Chapada dos Veadeiros, atuei lá nesse tema, e fui para a Austrália. A minha decisão de ir para a Austrália é porque aqui eu estava brigando ainda 15 anos atrás, eu estava brigando muito o processo mesmo, como a gente mudar isso e ser possível fazer uma cidade esponja ou tratamento, saneamento ecológico, que talvez isso seja um outro tema para um outro dia, mas que sempre foi a minha bandeira, assim. Então, como isso não era possível ainda no Brasil, estava muito engatinhando, até muitos mestres meus falaram, não, vai lá desenhar. E quando eu cheguei na Austrália, estava já um movimento muito legal, porque a Austrália, aí há 15 anos atrás, não ficou sem água e não tem água igual a gente, então eles tiveram que repensar toda a política e como fazer esse desenho. Então tem uma diferença aí que o Yu, esse paisagista, trazia, que é da cidade esponja. Na Austrália fala Water Sensitive Urban Design, que é água, um planejamento sensível à água. Então, são termos diferentes. Se você vai para a Europa também, tem outros termos, mas que é tudo a mesma coisa, né, gente? É como a gente pensar e trazer isso no desenho urbano. Pronto. Né? Daí cada um tem a sua especificidade. Oi? Esse é teu filhinho. Menino, O Desculpa, menino. se esse é seu filho, ele está perguntando se é seu Ah, filho. esse é meu filho. Sim, hoje ele tá fazendo 7 anos, sexta-feira. Ele era desse tamanhozinho. Esse Parabéns. então, isso é muito legal, porque esse foi um projeto que eu fiz mesmo. Então, detalhei junto com toda uma equipe, né? E aqui era a construção de um condomínio. Lá, a única diferença é que o condomínio é aberto, mas não faz diferença nenhuma, né? São loteamentos que vão começar a ser construídos. E a gente fez todo o wetlands construídos. Então, toda a água de chuva do condomínio, ele ia para uma wetland, né? Um alagado construído, que no centro do condomínio. Então, isso era muito legal, pensar que o caminho das casas da água de chuva ia delimitar e trazer esse espaço público para essa comunidade que ia começar a popular esse local. E aqui, especificamente, era uma das entradas de água de chuva que vinha da rua. Então, esse é um jardim de chuva. Eu acho muito legal que tem aqui, né, uma sacolinha plástica, e eu acho isso é sempre uma briga, assim, porque tem gente que quer tapar isso, mas é muito bom que a gente veja, porque quando a gente vê, a gente entende que a gente não pode jogar, que elas vão para o rio. Se está numa tubulação, ninguém vê, está tudo certo, né? Então, isso depois que construiu, eu fui levar meu menino para conhecer. E a gente fez nesse projeto muito para as crianças poderem entrar. Então, tem esse canal de pedra mesmo. Tinha até uma escultura no meio de um sapo que o dono do condomínio queria colocar esse sapo de estepe, enfim. E a gente vai trazendo isso no paisagismo, negociando e vamos fazendo assim. Então, é basicamente isso, com essa vegetação lateral e esse caminho que vai recebendo essa água que vai jogar para esse alagado construído, que é uma infraestrutura maior. Então, muito lembrando de uma conversa que a gente teve, né, de como a gente, como arquiteto paisagista, não trabalha sozinho. Ainda mais quando a gente fala em drenagem. Então, a gente tem a visão, como se estivesse ali regendo a orquestra. Mas a gente tem o engenheiro hidráulico, que vai fazer o cálculo, que vai fazer toda a modelagem hidrológica, para a gente saber que o que a gente está fazendo é efetivo, né? Porque daí não são atribuições nossas.
Enfim, Pode dar então arquitetura, inclusive, né? Por isso pode. que da engenharia, é isso que você está falando. Isso, isso. Isso Então, é como nesse estudar, caso, né? Eu para sempre projetos. falo isso, né? Desculpa. Eu falei, o paisagismo tem mais de 17 ciências, né? Vamos dizer, o paisagista que não faz parceria com as outras ciências, ele não é paisagista, né? Não dá para fazer tudo sozinho. O trabalho, né? É igual um médico que quer curar um doente ou operar um doente, ele precisa de várias pessoas, de vários conhecimentos. O Gustavo sabe muito bem disso, né? Você fez muitos, faz, né, projetos e mostrou, né, na outra live dos projetos públicos também. Que é isso, a gente tem que negociar ali com todo mundo no desenho. Acaba que não é um desenho só do nosso ego, fala, esse é meu projeto. Eu brinco que eu falo que eu não tenho projeto nenhum meu, só meu. Porque tem talvez um projeto pequenininho que eu fiz, mas assim, a gente trabalha e negocia o tempo inteiro. Então, uma coisa também, às vezes, a gente tem que entender que agora não vai ser possível aplicar isso. Mas a gente, como profissional, a gente tem que trazer, né? E apresentar para o cliente, porque a gente vai indo em um outro projeto, traz de novo, vai falar, não, agora não, por isso, mas a gente tem que trazer, porque senão a mudança nunca chega, né? Então, esse eu trouxe mais para mostrar e contar um pouco da minha história. Daí eu já entro agora direto no projeto da Expoflora. Então, aqui é um processo, ali é um stand, né, gente? Eu fui chamada na Expoflora para trazer o conceito de jardim de chuva. Quebrei um pouco a cabeça, pensei em não entrar, porque eu falei, jardim de chuva é uma infraestrutura aí urbana, então como que eu vou trazer isso para um stand, né, e trazer todo esse conceito de água de chuva num espaço aí de 4x12, e daí foi que eu fiz as parcerias. Então, ao construir esse espaço, eu pensei que seria muito, assim, o ideal seria a gente fazer o lançamento de um protótipo, que é o que estava lá, que é como pensar que a gente, em espaço, por exemplo, Vila Mariana, a gente não conseguiria, se você tem um lote, você não consegue ir construir um jardim de chuva, né? Que aqui à esquerda a gente consegue ver que é uma área de infiltração, que a gente pode, vocês vão ver na foto depois, pode receber uma água de chuva da rua e essa água vai ser infiltrada nesse jardim de chuva. Então, foi uma premissa minha conseguir lançar esse protótipo que é algum um reservatório ali que capta água de chuva e a gente consiga aí pensar em módulos que as pessoas consigam comprar de 1 a 10 e com banco, a gente pensar como que a gente vai levar essa infraestrutura para dentro da casa das pessoas. Que então não precisa de obra, nada, mas seria um produto até para arquitetos paisagistas que eles falam, eu tenho um projeto aqui, vou trazer isso e configurar aí um espaço de um restaurante, ou espaço de lazer aí da família, escolas, que é o que a gente, na verdade, está trabalhando muito para trabalhar com as crianças, eles entenderem esse sistema, então, que chama esse jardim suspenso, que depois, já com a interação com o público, eu já falo o reservatório floreira, porque é como todo mundo chamava e todo mundo entendeu. Então, a gente vê também, né, às vezes a gente técnica, ou canteiro pluvial, ninguém estava nem aí, falava essa floreira reservatório, eu falei, é ótimo, já entenderam o sentido. Então, a gente traz uma calha de água pluvial, que é uma vala de infiltração, e esse é o piso drenante. E lá no fundo a gente tem essa parede de taipa de pilão, que leva aí 8% de cimento, então trazendo como a gente pode repensar até os materiais que a gente está utilizando. Então, isso era a planta inicial do conceito que a gente ia fazer. Esse daqui é um corte mostrando, né, o jardim suspenso, que é esse canteiro pluvial, com essa produção de mudas, né, que são tubetes, eu vou mostrar direitinho. Esse daqui, o jardim de chuva. Aqui a taipa de pilão no fundo, então a gente trabalhou aí com uma janela, uma abertura, que todo mundo ia lá tirar foto, porque em exposição também as pessoas gostam de ir lá tirar foto. E aqui essa... Oi? Eu também tirei foto lá. Você tirou foto lá? A gente tem que tirar uma de nós três juntos. Eu não tenho essa foto, não. Eu quero participar dessa foto também. Mas é muito legal, porque as pessoas interagem. Então, tinha muita gente que vinha, porque aqui caía chuva, né? Bem na frente disso tudo aqui tinha uma chuvinha caindo, que foi uma parceria que a gente fez de irrigação, e essa vala de infiltração que já coletava essa água e ia lá levar lá para o jardim de chuva. Então,
era muito legal porque as crianças piravam ali, né? Chegava, corria, se molhava, pulava a janela e tinha pais que ficavam desesperados. Eu falava, pode deixar, gente, não tem problema algum. Porque o legal é essa interação mesmo. Então, aqui era como a gente fez a composição de todos esses elementos. Aqui, se vocês forem lá na exposição, vocês vão ver, essa parceria eu não falei, né? Tinha aqui, deixa eu mostrar. Isso da parceria, eu acredito que eu não falei, mas que Moringa, Arquitetura da Paisagem e Urbanismo é o meu escritório, né? Aqui é o... Oi? Oi? Porém, o seu nome só. Isso, Moringa, daí esse daqui é a parceria, que é o Rodrigo, que tem o Goya a Arquitetura, então ele faz a construção com terra, ele é arquiteto, faz projeto também, mas ele foi que executou a parede taipa, então ele tem uma empresa hoje que dá essa assessoria para arquitetos e aluguel de forma, tudo, ele entrou como nosso parceiro, e o Satélite Estúdio, que é a Naná Mendes da Rocha, que ela entrou em parceria, a gente já estudou lá na universidade juntas, eu sempre para o lado da infraestrutura urbana e ela muito do desenho do objeto e designer gráfica. Então, quando a gente se encontrou, foi para desenvolver esse produto que iria para dentro da casa das pessoas. Então, isso que eu falo, né? Da sutileza e da importância da gente ser... Eu não faria esse projeto, por exemplo, sem ela. É um outro projeto, é um projeto nosso que a gente desenvolveu juntas, porque eu sou da infraestrutura, penso paisagismo, e ela do desenho do objeto, né, que é um pensamento muito, muito maravilhoso, assim, aprendi muita coisa com ela, e o desenvolvimento, como colocar isso no mercado, que é o que a gente está desenvolvendo, então, como a gente precisa, de fato, fazer essas parcerias. Esses desenhos, inclusive, ela que, enquanto eu estava lá na Expo Flora, ela ficava com essa parte de fazer toda essas coisas maravilhosas, né? Porque eu estava lá construindo e ela aí pensando e articulando tudo para que tudo acontecesse. Então, aqui é o que mostra bastante do stand, né? O que a gente tem lá, o jardim vertical, que é a Deia Tatis Jardim Verticais, que é de Piracicaba, então ela também fez um sistema super interessante de jardim vertical, bem bacana, e ela foi nossa parceira para fazer, então a gente trouxe esse elemento também. Aqui é o funcionamento do jardim de chuva, que a gente trabalhou com essa valeta aqui de pedrisco, né, que a gente tem. Então, a vegetação aqui elevada. Então, essa água, ela entra da água de chuva da rua. Então, ali no espaço, mostra muito bem isso, né? Ele vai entrar aqui, essa água vai entrar, vai infiltrar. O que não infiltrar, a gente tem a possibilidade de reutilizar. Então, a gente leva, né, para uma cisterna e faz a reutilização, vai depender do projeto. Então, assim, como é simples, né? Eu explico muito, assim, que hoje, se você reparar na cidade, os canteiros estão elevados e a água de chuva só cai o que cai ali em cima. Mas se a gente rebaixa isso, aqui é a rua e esse canteiro está rebaixado e essa água está indo para esse canteiro, o que vai acontecer? A água vai infiltrar. Então, a gente está diminuindo muito a problemática da água de chuva hoje no território, porque ela vai infiltrando, que isso é a ideia da cidade esponja, que é só a gente pensar como que essa água vai poder infiltrar. Então, obviamente, a gente pode trabalhar com camadas, né? Essa tubulação nem sempre é necessária, mas eu vou trazer depois num corte mais específico. Aqui a gente tem aí o jardim suspenso, que é esse mobiliário. Então, como a gente traz a produção de muda, a captação de água de chuva, o mobiliário, então como a gente brinca com isso, a parede taipa lá no fundo. E daí a gente traz todo esse conceito também da vegetação nativa, né? Que foi a parceria e tem parte das plantas que vieram do Vélez, né? Como vem lá da Expo Flora, e tem uma parceria maravilhosa que a gente fez com o projeto Jaguatibaia, uma associação que eles cuidam de uma APA, então eles produzem as mudas nativas e na área rural fazem esse replantio para as nascentes. Então é um projeto maravilhoso, assim, que foram nossos parceiros. Então, aqui eu trago mais essa questão do jardim de chuva, que a gente vê o nível da rua aqui. Aqui a gente está vendo nesse corte, né, o nível da rua e como isso está abaixo, né, que a gente recebe para poder infiltrar, né, que é o nível máximo.
pensando aí o nível máximo da água. E aqui um tubo dreno, que é perfurado, né? Que é opcional. Isso depende se a gente vai reutilizar essa água ou não, ou se vai ter que mandar ela depois que o solo estiver encharcado. Muitas vezes a gente conecta um PV, né? Da própria rua, assim. Porque é um extravasor, né? Uma segurança que a gente tem. Se encheu, de fato, ou a gente pode voltar para a rua, que muitos jardins de chuva acontecem isso, ou a gente vai para uma tubulação. Isso é a engenharia, que a gente vai bater bola e ver qual que é a solução mais interessante para esse caso. E aqui a infiltração de água, né? Então ela vai infiltrar aqui e vai irrigar automaticamente as plantas, né? O solo vai ficar encharcado. Então, nesse caso, o solo só foi escarificado, que é só a gente aí quebrar o solo, mas em muitas situações a gente tem que fazer camadas, né? Embaixo disso a gente faria camadas aí de pedrisco, né? Vai trazendo, vai como se fosse um filtro, né? Quando a gente não tem área ou quando o solo não tem infiltração, que a gente faz um teste de infiltração para saber. Daí aqui é um detalhe mostrando, né? Como que está isso entrando aqui a rua e como a gente entra aqui, como se fosse o bueiro que vai para as galerias, a gente pensa aqui como que isso vai entrar e infiltrar, basicamente o que eu estava falando, né? Mas esse é um corte mostrando a lateral, né? Não é longitudinal. E aqui a gente entra no projeto da Floreira, que esse foi assim, tudo a gente fez parceria aqui. Então, os Tubetes é um dos parceiros, né, que eles fazem hoje tubete para reflorestamento de mudas, né, florestais. Então, é um tubete, um sistema que fica no viveiro. E daí é muito legal pensar o que o mercado, cada um na sua vertente está pensando e trazer tudo isso junto para um produto, né? Isso para mim foi muito mágico, porque eu trabalho em escala tão grande. Então, assim, esses são os tubetes de produção de muda, né? Então, o que a gente faz dentro desse tubete, é como se fosse o filtro de fazer café. A gente usa aquele papelzinho do filtro, né? Que é um outro parceiro, que faz esses paper pot, então a gente coloca e ele já vem já numa caixa fechado. Eu peço ali para ele 20, ele já manda com extrato já trabalhado. Você abre a caixa, enfia nos tubetes e faz o seu plantio. Então, pensando que isso vai para um apartamento em São Paulo, a pessoa não vai querer comprar sacos e sacos de solo, abrir, fazer aquela bagunça, né? Assim, a gente gosta de planta e gosta de fazer isso, mas muita gente não tem essa paciência. Então, foi muito isso que a gente pensou, de usar tudo que tinha no mercado. Então, são esses tubetes com esse filtro que já vem trabalhado o solo. Então, a água de chuva entra aqui por cima, né, do telhado, a captação de água. Esses cordões que vão absorver e fazer a irrigação por capilaridade. E daí o sistema modular que eu falei, né? O que acontece? Aqui tem, se essa água subir aqui, tem um ladrãozinho. A gente fez um ralinho aqui do lado que já cai direto para o reservatório. Então, isso que vai acontecer, né? A água aqui no substrato encharcou o solo, ele vai ter um ralinho ali que ele vai ficar caindo a água para não transbordar fora do vaso. Então, esses são vasos de sistema de conexão para água, de vasos comunicantes, que a gente usou de sistema macho-fêmea, né? Simples, que a gente compra. Então, a gente vai engatando um no outro. E isso daqui possibilita você fazer, né, essa comunicação, que a água sempre vai se nivelar. Então, e daí tem um ladrão no final, né, que você pode conectar um sistema maior de cisterna ou só, enfim, direcionar ele no seu paisagismo aí para uma vala ou para o próprio jardim. Então, basicamente, esse é o sistema que a gente desenvolveu, que foi a parceria com a Naná, né, com os estúdios satélite, que a gente traz essa composição. E, Legal. né, depois eu acho que ou alguém tem alguma pergunta, eu posso responder, senão também eu mostro as fotos e a gente faz as perguntas. E aqui a parede de taipa, então a gente trouxe mostrando, né, apareceu até no Fantástico, foi muito legal que durante a Expo Flora apareciam esses temas, então facilitou muito a nossa vida, porque as pessoas vinham falar, vi no Fantástico, a parede de taipa, que era das igrejas antigas. Então, assim, hoje tem uma releitura dela que a gente traz aí, e esse é o Rodrigo que faz, especialista nisso, que a gente traz aí 8% de concreto, isso também vai variar de acordo com o solo, e você tem a questão da térmica, a questão que a parede já em si é um elemento já decorativo, né? Você não precisa de reboco, não precisa de nenhuma finalização, né? Ela já está ali, uma parede maravilhosa, não
precisa pintar, mas obviamente você pode, se não quiser ter a cara de parede com terra. E daí aqui é o socador pneumático mostrando como que faz isso, né? As formas. Então você coloca a forma, tem a fundação lá embaixo, obviamente, a forma metálica, e você faz esse composto, que é 60% de terra, 32% de areia e 8% de cimento, que a terra foi utilizada lá da Expoflora mesmo, nesse caso. Isso é para dar o alicerce da parede. Não, Que isso ela... é a mistura, faz a farofinha, lá embaixo a fundação de concreto, convencional. Daí aqui em cima é a parede que vai sendo compactada. Se você vê, aqui eu vou passar para outra. Aqui você vê as camadas, isso significa você vai colocando a terra e vai compactando com pneumático. Então você vê essa linha da compactação quando você vai jogando a terra. E essa é uma farofinha que faz com a terra, com cimento e com areia. Então ela não fica. Muita gente pergunta se é aquele mais lama, né? Argila. Não é. Essa terra da parede taipa, ela é mesmo uma farofa. Então, isso é a especialidade do Rodrigo. Ele fala e sabe isso, assim, muito bem, né? Então, aqui a gente consegue ver, por exemplo, que estava com a forma. Quando a gente abriu a Expoflora, estava sem, mas a gente tirou no dia da abertura. E foi bem legal também, porque assim, aqui tem um vergalhão. Então, como a parede de terra é estrutural, muita gente pergunta, né? Então, você economiza em ar-condicionado, começando por aí, você economiza também em estrutura, porque ela é autoportante, ela vai sustentar, né? Então, aqui tem o vergalhão, tudo, e depois a gente tirou essa forma não fica na parede, né? Vocês vão ver nas outras fotos, mas aqui a gente manteve, enfim, saiu aí na Globo, você vai ver que tá, mas a gente não se importou, porque a gente não queria que ela flambasse, né? Ficasse ali uma barriguinha embaixo, e tem um tempo de curar, que são 20 dias. E daí aqui nessa foto é muito legal, porque a gente junta tudo. Então, essa irrigação que a gente tem aqui, que faz essa chuva, captando para o nosso reservatório floreira, né? Nosso jardim elevado. E aqui já tem a água vem, entra por aqui e ela vai sair no extravasor aqui no final, que vai aqui para essa vala de infiltração. Então, esse piso também, ele é uma parceria com a Drenaltec, e muito legal, porque assim, essa água que caía, ela já infiltrava na mesma hora pelo piso. Então você vê que as plantas, elas ficaram super felizes ali, porque estava o solo lá embaixo, estava o tempo inteiro. Tem uma samambaia que vai aparecer numa foto depois, maravilhosa. Ela tá felizona, eu acho que ela não vai querer voltar para o viveiro, não. Ela tá bem feliz ali, viu? E todo Aí, mundo olhando para ela, então, gente, ela fica com os cabelinhos lá tudo arrepiado, feliz. E aqui foi essa construção que eu falei do bueiro, que eu resolvi fazer mesmo para ser um processo didático, para todo mundo conseguir enxergar. Então, essa água que ela vem aqui da rua, ela entra e a gente só rebaixou nessa área de infiltração. E eu gosto muito de trabalhar com a terra que a gente tira, fazer esses morretes primeiro, porque a gente traz criança nesse processo, elas adoram, né? Não é uma coisa completamente, né, ali o mesmo nível. Traz umas pedras no meio do paisagismo, então as pessoas também podem entrar, permear nessa vala de infiltração no jardim de chuva. E aqui seria o final, que a gente poderia ter a reutilização de água. Obviamente, como é uma estrutura para exposição, a gente não colocou um tanque, não colocou nada. Mas aqui no final a gente pode fazer essa captação e reutilizar. Então, basicamente isso também. As luminárias, agora no Natal a gente trouxe essas luminárias, que foi uma parceria. Tudo aqui é parceria na Expoflora, né? Então, cada um vai ali entrando com o material que tem, né? Isso é da Ideal Iluminação, foi bem legal, porque eu estava aqui, preciso de iluminação, digitei e apareceu do outro lado da minha casa, que eu moro em Arte Nogueira, e é uma fábrica. E eu liguei e falei, olha, estou na exposição, e foi bem legal, porque assim, essas luminárias eu nem imaginava, mas elas fazem parte do paisagismo, né? Então isso casou muito bem, assim, ficou bem harmônico nesse sentido, e essas parcerias que a gente vai construindo, né? De iluminação, que eu nem entendia, não é a minha especialidade, assim. Então, o que a gente vai fazendo, que é outra parceira, que é focada em iluminação, que fez esse projeto, selecionou o material, então, como a gente pode ir trazendo tudo isso para fazer? Porque quando a gente fala de jardim de chuva,
às vezes a gente cai muito numa questão técnica, né? Ai, qual o substrato? Mas tem uma questão paisagística que a gente, como profissional, tem que trazer, que é a importância disso chegar às pessoas. Então, se eu nem tenho iluminação aqui, passa batido, porque as pessoas, muitas param falando, nossa, essa luminária, de quem que é? Então, assim, é a humanização, né? A gente tem esse poder de trazer o espaço para ele ser humanizado, né? Que não é só técnico. Você Então, falou até hoje, né? Agora no Natal, né, Thaís? Você ficou para tem. o Natal, Eu né? fiquei, eu fiquei para o Natal, eu não abordei o tema do Papai Noel, até porque eu acho que ele veste muita roupa para o Brasil e aí está falando de neve, a gente não tem aqui, mas tirando isso que a gente faz piada, porque o meu não tá, mas é essa questão assim que o Natal traz, que é muito importante, da iluminação. E foi muito o foco que a gente trouxe, que é a nossa parceira, que é a Rafa, que também tem uma empresa que faz isso. A gente trouxe as luzes vermelhas, né? Então é um jogo de luzes que tem, infelizmente eu não tenho foto aqui agora que eu reparei, mas um jogo de luzes vermelhas que traz mesmo essa questão da luz, né? Como que a gente presencia isso no Natal, que um ambiente iluminado, né, e acolhedor, ele não tem aquela luz que bate no seu, né, no seu olho, assim, ele traz esse aconchego, né, e para as festas é geralmente isso que a gente quer, né, tanto quando a gente quer alguma coisa, mais romântica, a gente vai usar uma vela, então, assim, é como ela, e ela trabalhou isso muito bem, Ela assim, distribuiu isso bem. foi muito legal, assim, o processo. E daí aqui é um pouco do desenho técnico, mas naquele desenho eu acho que já estava bem claro, assim, então como que a gente vai definindo o perfil, e isso está sendo alterado, né, agora que a gente vai produzir, e os fios, né, fazendo esse teste de fio, muita gente me perguntou, você usou o fio barbante orgânico? Tal, usei, gente, mas no final da feira ele já tinha degradado. Então, assim, tem aí uma questão de tem materiais que a gente vai poder usar, mas tem a durabilidade. Então, a gente vai entrar aí num consenso que é o que a gente agora está em estudo e desenvolvendo, né? Então, aqui é a grelha que eu falo que a gente só encaixa os tubetes, né? Você vai comprar, vem a caixinha com os Fica em tubetes, encaixa cima. tudo. Isso, aqui era uma vista de cima, Tá. aonde estão esses tubetes, isso daqui é um corte, né? E aqui é Uhum. um corte transversal. Então, aqui em cima a gente consegue ver o ralinho que eu falei, quando essa água cair lá em cima, né? Aqui em cima, encheu, a gente tem o ralinho, que ele já passa direto. Então, isso é uma garantia também que o sistema não vai transbordar e começar a cair aqui, né, por fora, enfim. Daí isso é Tá. mais um detalhezinho técnico e a banqueta que a gente trouxe, né? A banqueta traz uma dificuldade que é o nível, né? Para eu chegar no nível da banqueta, às vezes eu poderia subir o nível de água. Então, hoje a gente está trabalhando muito nisso. Isso são coisas que a gente vai trabalhando e adaptando e trazendo, né? Como técnico, um projeto nunca acaba. Então, A banqueta seria aquela última essa daqui à direita. jardineira, esse jardim que é para você poder sentar. É aquela que Isso, tinha água acumulada igual aqui, ó. essa última, tá? Essa última. E o Tá. material que a gente faz, esse daqui foram os protótipos em madeira que a gente foi desenvolvendo, né? Mas o material final, e eu sempre falava muito isso, claro, na exposição, que é também um outro projeto maravilhoso que faz tritura, né? A tampinha plástica da garrafa de água, tritura isso e derrete e faz essas placas que pode ser até para construção. Então, isso já não tem que fazer impermeabilização nem nada, porque o próprio material já é. E a gente consegue trabalhar com texturas. Então, você pode ter a vermelha, ou chapiscada, ou toda colorida, transparente, com iluminação dentro. Então, assim, essa materialidade a gente foi explorando. A madeira, obviamente, não foi o mais adequado aqui, a gente tem soluções, mas a gente encontrou esse material que, mais para a exposição, a gente não conseguiria produzir todos nesse, por questão Tá. de tempo mesmo. Então, a gente trouxe isso e trouxe essa questão de trazer o protótipo, né? Que a gente está inovando e a gente está pensando, que é o papel da nossa profissão, né? Então, aqui eu trago mais as vistas, assim, né? Isso daqui é uma vista onde a gente está ali no Jardim de Chuva e vendo todo esse stand. Aqui era até a Nanda Apple filmando, agora que eu vi isso. Ah, é. Ela estava ali filmando e a gente tirando algumas fotos também do espaço. A parede de taipa, que você vê a janela sem a forma, que eu falei, e essas plantas aqui, que é do jardim, né, do reservatório, do canteiro aí pluvial.
e aqui uma criança brincando na chuva, que é o que eles adoravam fazer. Então, aqui é um painel de fotos também durante a exposição que a gente tirou. Aqui a gente conversando, fazendo entrevista. Aqui é o nosso parceiro, que é o do projeto Jaguatibaia, maravilhoso, o Perdigão. Essa grande parte das plantas, aqui a calateia, tudo veio desse viveiro. Então, um projeto maravilhoso deles. Aqui a samambaia, dá para ver ela maravilhosa aqui atrás. Depois a gente até mudou a configuração na exposição para mostrar isso, que a gente pode fazer essa alteração e a gente pode fazer vasos, são vasos comunicantes, né? Então a gente tirou para deixar essa samambaia super brilhar, porque ela estava maravilhosa, assim, e abrir esse espaço de exposição. Daí a gente pode voltar para as perguntas, mas alavancando todo esse processo, o que surgiu esse projeto? Isso é um projeto desse canteiro, é um projeto já antigo que eu tenho, né, de conseguir construir isso. Na Austrália a gente tinha já um guia de como fazer isso em casa, da própria subprefeitura, e aqui no Brasil eu vi que teria muito campo para a gente trazer isso como uma peça design, isso que foi o encontro. Mas, o que ele atua? E eu sempre trouxe isso durante a exposição. Tem um projeto lá em São Paulo, que é o projeto das piscininhas, que é acima de 500 metros quadrados, se eu não me engano, é um projeto de lei de 2007. Então, pensar que lá atrás, né, a gente já estava repensando isso. Então, esse projeto de lei, o que ele diz? Você tem que segurar a água de um novo empreendimento aí, de 500 metros quadrados, né, de cobertura, você tem que segurar essa água por 2 horas, depois você pode jogar no sistema. Porque o problema da chuva é que ela chove, cai de uma vez, né? E não tem como, e daí a cidade não comporta, porque não tem como você fazer todo um cálculo para suportar toda essa água que está, o solo cada vez mais impermeabilizado. Então, isso é muito legal, porque esse projeto foi muito também pensado como a gente atua aí. Porque tem o jeito que eles constroem, né? E é um projeto super de engenharia, você vai construir, é toda uma estrutura. Mas como a gente pensar em centralizar isso em uma casa ou numa ocupação, por exemplo, você consegue ter, porque você consegue mudar de casa e levar, né? Você tira os tubetes, desmonta, não precisa desmontar, ele vai ficar leve. Então, isso foi muito ligado e a gente se baseou muito nesse projeto de lei também, como a gente conseguiria pensar nisso. Então, o legal é a gente profissional, por exemplo, hoje eu me deparei com o IPTU verde de Jaguariúna, que eu não sabia até então, que se você tem Olambra, né, que a Martina trouxe, que se você tem, por exemplo, telhado verde, captação de água de chuva, reuso de água de chuva, alguma infraestrutura verde, alguma coisa aí sustentável no seu projeto, você consegue desconto no IPTU. No de Jaguariúna chega... IPTU verde, Olha aí, o Guilherme nos ajudando aí, ó. Ah, legal. Então, daí o que a gente trouxe? Uma conversa minha e da Martina hoje, de pegar telefone e eu falar, Martina, estou num projeto de Jaguariúna e aconteceu isso. E a gente trouxe essa temática porque a gente tem como técnico, né? A gente tem que bater em vereador, eu digo assim, bater na porta, né? E conversar, por favor, gente, sem agressões, mas assim, a gente tem que levar essa técnica, na verdade, para ir construindo essa forma que facilita nosso trabalho, porque se eu vou falar para o meu cliente, olha, você consegue chegar até 22% com desconto no IPTU, já é uma forma legal da gente ganhar o cliente, porque nem todo cliente vai falar, eu quero captação, eu quero isso. Então, isso é uma forma de alavancar mesmo, né? O projeto de lei, por exemplo, do Jardim de Chuva, lá em Curitiba, da Laís Leão, desculpa, da Laís Leão desse ano. Então, a gente pensar Curitiba, que tem o Instituto de Planejamento Urbano, né? Que todo mundo é referência aí no Brasil. Então, ela é uma vereadora nova que entrou agora e traz, porque Curitiba tem um planejamento maravilhoso que, para as áreas ali, até fugiu o nome agora, dos pontos mais baixos são parques, né? Então, toda a água de chuva é levada, infiltrada, um trabalho maravilhoso de muitos anos de planejamento. A Laís Leão, ela é arquiteta urbanista, como parlamentar, agora vereadora, o que eu achei maravilhoso. Ela traz o quê?
como esse projeto do Jardim de Chuva vai ser aplicado na cidade de Curitiba. Então, já é uma outra forma de planejar, porque a gente está descentralizando isso e pensando na cidade esponja. Como Curitiba vai levar isso é o que eu fui lá conhecer e fiquei muito feliz de conhecer tanto o IPUC quanto quem está trabalhando ali com ela. Então, você pensar que a gente, arquiteto urbanista, está dentro da Câmara e fazendo esses projetos de lei e levando isso já alavanca uma outra mudança. E a gente que está aqui como um escritório, podendo também levar isso para os clientes e pensar dentro do paisagismo, eu acho que é um salto gigantesco, né? Então, aqui a gente trouxe aí, ó, a Prefeitura de Belo Horizonte, que está fazendo e trazendo uma mudança. Eu acho que é um dos projetos mais, assim, no Brasil, eu tô achando incrível o jeito que eles estão estruturando dentro do plano diretor, como infraestrutura verde, assim, maravilhoso. Vale a pena dar uma, né, no site da prefeitura tem muito material. E deixa eu ver qual, de Curitiba eu falei, e o projeto de lei, que também o de Araraquara foi muito legal, é um processo que eu venho acompanhando, a gente fez junto com a Fluxus, o Guilherme Castanha, a gente fez um curso de jardim de chuva, assim que eu vim da Austrália, ele me chamou, falou, vamos, eu quero organizar isso, eu já tenho um curso assim, eu entrei para fazer essa organização junto com ele, né? E de lá, uma pessoa da prefeitura de Araraquara, Simone, foi fazer o curso e levou esse conhecimento para Araraquara. Então, eles, pela companhia de água, eles conseguiram aí aprovar, e toda, junto com a prefeitura, tudo, dois projetos de lei, né? Um da vaga verde e o outro de drenagem urbana sustentável. Então, como isso vai definindo o território? Então, a gente não pode esquecer que, dos dois lados, né? A gente tem que estar atuante, tanto pedindo aqui, Arthur Nogueira, eu fiquei nessa dúvida. Eu procurei aqui na internet, eu não sei, até agora eu não sei. Se tiver alguém de Arthur Nogueira aí, souber de alguma lei, vamos, né? Vamos. Eu acho que assim, a gente tem que se juntar, a gente tem que discutir, tem que ver o que os municípios estão fazendo. Né? Tem um professor aqui acredito que é de São Carlos, ele veio falar comigo, que eu joguei num grupo lá que a gente tem, de drenagem urbana, e ele falou, olha, em Mogi Guaçu está acontecendo isso, revisão do plano diretor, a gente combinou de se falar. Por quê? Agora que está tendo revisão aqui em Arthur Nogueira, a gente tem que trazer como técnico, né? E não deixar de trazer nos nossos projetos, que também é isso, né? Bom, eu faço isso, mas eu acho que essa discussão é muito para a gente trazer mesmo a importância nós, assim, profissionais, como que a gente pode se capacitar e ir trazendo essas tecnologias para os nossos projetos. Porque isso a gente já vai reduzindo o impacto, né? A gente retorna aí de ser um diferencial, mas espero que daqui a alguns anos não seja diferencial nenhum, que a gente aprenda a fazer os jardins assim, pensando em terrenos que a gente tenha toda declividade, é pensar como que essa chuva vai se comportar. Como eu posso fazer com que ela infiltre aqui e ela não vai descer, pegar toda a velocidade, né, com erosão, e vai trazendo toda essa problemática e empurrando o problema lá para baixo, que é basicamente isso que acontece. E daí eu finalizo aqui, mas eu acho que abre para pergunta, né, Gustavo e Martina? Isso. Como é que você vê, Thalita, que com todo esse conhecimento que você tem e a contribuição que você poderia dar aos municípios do Brasil, e você vê na televisão o pessoal com a água até o peito, gente morrendo afogada, prefeituras fazendo piscinões debaixo do asfalto, né, que é de difícil manutenção, não dá para fazer um buraco debaixo do asfalto e confiar que o córrego não vai transbordar. Como é que você vê isso? Isso isso é até um dos motivos que eu voltei assim para o Brasil. Eu acho a Austrália estava sendo maravilhoso, porque eu tinha só ali que desenhar simplesmente, né? Então você consegue explorar várias vertentes, mas assim, no Brasil, essa é a minha vontade, é o que a minha empresa eu venho estruturando para poder fazer, né? Então, assim, eu presto esse serviço de como a gente consegue integrar o paisagismo, a infraestrutura e toda essa questão de soluções baseadas na natureza, principalmente de drenagem urbana, como a gente integra. Por quê?
E daí por isso que eu fico, reunião com, né? Fui lá para Curitiba fazer essa reunião, porque é como entender como a gente, paisagista, pode entrar. Falar que é fácil, ainda mais que a gente está em profissionais aqui, né, gente? Eu não vou falar que é flores, né? A gente fica ali, não, tem que descobrir caminho, né? Então, assim, tem o caminho de edital, por exemplo, o CAL, né? Vocês receberam a visita da Elaine, né? Do CAL. Sim, E, a Cal apoiou o nosso congresso, né? A Cal, o CREA e a pô, CRBio, né? Vamos ser justos, o os três ICMBio também. profissionais apoiaram o nosso congresso, onde a gente debateu bastante sobre soluções baseadas na natureza, né? E nós recebemos o apoio deles. Eu acho que cada uma dessas profissões está tendo esse cuidado, né? Na verdade, eu acho que é o que a gente já está fazendo aqui na live, né, Thais? É uma conscientização, né? Verdade. Quantos paisagistas chegam numa obra que tem uma queda um pouco maior, ainda não está dentro dele, do profissional, eu posso resolver isso de uma forma natural, né? Eu acho que isso ainda não está em nós ainda, e muito menos no cliente. Isso foi um dos motivos que a gente quis trazer a história do IPTU verde, porque nós temos uma desculpa, né, para incentivar o cliente a apostar nessas soluções, Sim, né? eu acho, eu vejo por aí, viu, Martina? E daí o que o Gustavo falou, assim, de como, né, fazer como profissional, eu acho que tem isso, mas tem uma coisa muito importante que eu acho que a gente conversou hoje à tarde, que eu vou trazer aqui. Eu acabei de aprovar um projeto lá em Goiânia, que é em parceria com a Urbo, que eles fazem desenvolvimento de condomínios. O que? Um primeiro projeto eu fiz, eu não consegui, eu sempre, projeto da Prefeitura de São Paulo, trabalhando com um engenheiro hidráulico que sabe da estrutura convencional. Então, a gente negocia, mas eu não conseguia alavancar esse processo. Então, eu vi aí, eu estou há 2 anos aí, né, gente, completando 3 anos no Brasil. Então, assim, tive experiências trabalhando para a MRV, né, via fluxos, vários, né, que eu presto, na verdade, consultoria, né, para muitos projetos e tem alguns meus. Então, assim, o que eu vi agora, esse de Goiás, foi o primeiro que eu consegui aprovar, falando, eu não vou trabalhar junto com o engenheiro hidráulico de vocês. Eu preciso da minha equipe, porque a minha equipe não é só a paisagista, né? Eu preciso ter uma equipe que é multidisciplinar. Então, não tem como eu ficar, porque daí eu fico discutindo com alguém que não sabe, por exemplo, fazer uma modelagem hidráulica, que são as duas peças fundamentais aí que estão nesse projeto junto comigo. Então, assim, daí eu faço parceria. Então, isso que eu brinco, que eu falo, meus projetos não são meus projetos, porque tem toda uma equipe para fazer acontecer. E hoje a gente fez a primeira reunião, é muito legal pensar que enquanto eu estou pensando, o caminho do pedestre, a gente chega aqui, vai amarrar ali, aqui vai ser esse tipo de árvore, elas estão pensando, olha, se a gente desafogar aqui o fluxo de água que vem muito e a gente trabalha com essa tecnologia, então isso sim a gente vai construindo cidade. Agora, a gente perde muito quando não tem essa equipe. Então, isso foi aí nessa trajetória da Expo Flora que eu pensei, porque às vezes eu me sentia muito sozinha, que as pessoas me faziam perguntas e eu falava, putz, isso eu não sei, porque na Austrália tinha um engenheiro que trabalhava comigo. Então, assim, daí é como Manda a sua equipe agora, né? Legal, né? formando a equipe. E é um processo, né? Quem aí, os paisagistas, arquitetos que estão aqui, sabem que é um processo que a gente tem que ir passando, né? Eu não vou chegar aqui, tem muita gente no Brasil, isso eu fico muito feliz, porque eu saí por 8 anos, né? E todo mundo falava, você não vai conseguir fazer isso aqui, e fui embora. A hora que eu volto e vi que era hora de voltar, isso está acontecendo. Então, assim, tem projetos, referência hoje no Brasil, e tem profissional fazendo. Só que eu Sim. acho que a gente tem que começar a avançar isso para ser um planejamento estratégico. Quando a gente fala de água, não tem como pensar em Artur Nogueira só. Não tem como pensar só em Olambra. A água, ela não fica que, eu sou a água de Olambra. Não existe, gente. É um território, né, uma bacia. Então, assim, como a gente pensar isso sem ser só no projetinho, mas que sim, ele pode atuar e fazer um efeito ali, obviamente, reduzir, mas a gente tem que ter esse planejamento estratégico, mas a gente tem que começar a fazer, né? Eu acho que tem, às vezes, muita crítica também,
que a gente pode ver São Paulo, um processo interessante de muito jardim de chuva, repensando, muita coisa para alterar, mas assim, tem que ser feito e vai ter que ser refeito, vai ter que ser pensado, a academia tem que entrar fazendo estudo, a gente que está aí executando tem que se especializar, tem que buscar parceria e ir trazendo. Eu acho que cada vez mais a gente vai conseguindo. Nós estamos aqui trazendo esses assuntos pertinentes, e discutindo e trazendo isso em live, justamente para ocorrer uma conscientização dos que trabalham na área, né? Então, até nós, pequenos paisagistas, podemos fazer a nossa pontinha de colaboração e vamos ampliando isso. E isso é através de conhecimento, em primeiro lugar, tá? Ó, Anatel, claro, Anatel, vamos trazer um workshop, sim, da Thaís. Já estamos conversando para o ano que vem trazer um curso, workshop de jardim de chuva, tá bom? Pode deixar, se a gente inscrita. E Eduardo que comenta, parabéns, Thaís, com o seu trabalho. Ó, muito obrigada a todos. Tá? Obrigada, Thaís, por seu tempo, Renato, pela sua contribuição.